Daqui a 120 anos, ninguém que você conhece estará vivo. Nem seus amigos, nem sua família, nem você. Todos estarão mortos, esquecidos, enterrados. E sabe o que mais? A maioria das coisas que você tem medo hoje não vai importar. Não vai ter importado. Não vai ter feito diferença nenhuma. Então me diz uma coisa. Por que você está vivendo com medo? Medo de errar. Medo de tentar. Medo de perder. Medo de começar. Medo de terminar. Medo de ser julgado. Medo de ficar sozinho. Medo de não ser suficiente. Medo de ser suficiente, mas não ser reconhecido. Medo de mudar. Medo de permanecer. Como se o tempo fosse infinito. Como se você tivesse outra chance. Como se a vida esperasse você se sentir pronto, mas ela não espera. Ela não espera você juntar coragem. Não espera você ter certeza. Não espera você se sentir preparado. A vida acontece agora, enquanto você hesita, enquanto você adia, enquanto você espera. E quando você percebe, já foi. O momento passou, a oportunidade fechou, a pessoa seguiu em frente, o tempo acabou. E você fica com o que sempre sobra para quem tem medo: arrependimento. O medo virou normal. Tão normal que a gente nem percebe mais. A gente olha para o lado e todo mundo tem medo, todo mundo adia, todo mundo espera. Espera o momento certo, espera ter dinheiro suficiente, espera ter coragem, espera ter certeza absoluta, espera as estrelas se alinharem, espera um sinal do universo. Enquanto espera, a vida passa, rápido, silenciosa, sem avisar. Mas ninguém fala sobre isso, ninguém admite. Porque admitir medo parece fraqueza, parece incapacidade, parece que você não é forte o suficiente. Então a gente disfarça com lógica, disfarça com planejamento, disfarça com desculpa que soa razoável. Não é o momento certo. Preciso me preparar mais. Quando as coisas se acertarem, eu faço. Estou esperando a situação melhorar. Vou esperar até ter mais experiência. Quando eu tiver mais tempo, eu tento. Mas essas frases não são planejamento. São medo. Medo disfarçado de prudência. Medo disfarçado de sabedoria. Medo disfarçado de responsabilidade. E o pior é que o medo não grita. Ele não bate na porta e diz: "Oi, sou eu, o medo, vim te paralisar hoje." Não, ele sussurra. Ele convence. Ele parece seu amigo, ele parece proteção, ele parece lógico, ele parece prudente, ele parece sabedoria. Melhor não arriscar, você pode perder o que já tem. Melhor esperar um pouco mais, as condições vão melhorar. Melhor não chamar atenção, você pode ser criticado. Melhor ficar onde está, pelo menos aqui você conhece o terreno. E você acredita. Porque faz sentido, porque é mais fácil, porque segurança parece melhor que risco, porque o conhecido, mesmo ruim, parece mais seguro que o desconhecido, mesmo promissor. Mas segurança não existe, nunca existiu, nunca vai existir. Você pode passar a vida inteira construindo muros, evitando risco, evitando decisão, evitando mudança. Pode guardar dinheiro, fazer planos, criar seguros. E mesmo assim você vai morrer. Todos vamos. E quando você morrer, você não vai levar nada. Nem o dinheiro que guardou, nem a segurança que construiu, nem a zona de conforto que defendeu com unhas e dentes. Deixa eu te contar sobre Márcia. Trabalha numa empresa de TI há 12 anos, mesmo cargo, mesma mesa, mesmo salário com pequenos reajustes que mal acompanham a inflação. Analista de sistemas. Não é um trabalho ruim, não é exploração, não é sofrimento visível, é só vazio. Todo dia é igual. Márcia acorda às 6h30, não porque quer, porque o despertador toca e ela levanta porque é isso que se faz. Toma banho, rápido, funcional, café preto, sem açúcar, não porque gosta, porque é rápido. 7h15 sai de casa. Metrô lotado, 25 minutos espremida entre pessoas que também não querem estar ali.
8 horas, chega no escritório. Liga o computador, abre as mesmas planilhas, os mesmos sistemas, os mesmos problemas com nomes diferentes. 12:30. Almoço, sempre no mesmo lugar. Um restaurante por quilo a 3 quadras. Sempre o mesmo prato. Arroz, feijão, frango grelhado, salada. Não porque gosta especialmente, porque é seguro, porque funciona, porque não precisa decidir. 1 hora volta, mais 4 horas de trabalho. Reuniões que poderiam ser e-mail, e-mails que poderiam ser mensagens, mensagens que poderiam não existir. 6 horas, desliga o computador, mesmo metrô lotado, mesma rota, mesmo cansaço. 7 horas, chega em casa. E aí vem a parte mais triste. Márcia chega em casa e não sabe o que fazer. Ela mora sozinha num apartamento de 2 quartos. Aluguel 1.800. Um quarto ela usa. O outro é depósito de coisa que ela nunca usa, mas não tem coragem de jogar fora. Caixas de mudanças antigas, livros que ela jurou que ia ler, aparelhos eletrônicos que pararam de funcionar, mas ela acha que um dia vai consertar. Roupas que não servem mais, mas têm valor sentimental. Márcia esquenta comida no micro-ondas. Marmita que ela comprou no domingo. Sempre compra 5 marmitas no domingo, uma para cada dia da semana. Come vendo YouTube no celular, vídeos aleatórios, que ela esquece 2 minutos depois de assistir. Lava o prato, ou melhor, coloca o prato na pia para lavar depois. Que vira antes de dormir, que às vezes vira no dia seguinte. Senta no sofá, liga a TV, Netflix, sempre Netflix. Fica meia hora escolhendo o que assistir. Assiste 20 minutos, pega o celular. Fica alternando entre TV e celular sem prestar atenção em nenhum dos dois. 10:30 já está com sono, mas não vai dormir, porque se dormir cedo, amanhã chega mais rápido e ela não quer que amanhã chegue. Então fica ali, no sofá, rolando o feed, até meia-noite, 1 da manhã. Aí vai dormir, sono ruim, acorda 2, 3 vezes, sempre com a sensação de que esqueceu algo importante, mas nunca lembra o quê. 6:30 o despertador toca de novo, e recomeça. Não é infeliz, pelo menos é o que ela diz quando alguém pergunta. Tá tudo bem, trabalho é trabalho, né? Poderia ser pior. Mas não é feliz também. Não é nada. É funcional, é automática, é viva, mas não vivendo. Márcia nem sempre foi assim, nem sempre foi essa versão apagada de si mesma. Há 15 anos, Márcia tinha sonhos, tinha planos, tinha fogo. Ela se formou em ciência da computação porque o pai disse que era a profissão do futuro. E era. Bom salário, mercado aquecido, segurança. Mas o que Márcia realmente queria fazer era design, design gráfico, ilustração, identidade visual. Ela sempre foi boa nisso, desde adolescente. Ficava horas no Photoshop, criando, experimentando, se perdendo. Quando conseguiu o primeiro emprego em TI, ela pensou, vou trabalhar nisso uns anos, juntar dinheiro e depois faço a transição para o design. Uns anos viraram 12, e a transição nunca aconteceu, porque sempre tinha uma desculpa. No primeiro ano, preciso pegar experiência, não posso sair agora. No terceiro ano, acabei de ser promovida, seria burrice largar. No quinto ano, o mercado está instável, melhor esperar. No oitavo ano, já estou há muito tempo aqui. Se eu sair agora, vou ter que começar do zero. No 10º ano, já estou velha demais para mudar de área. E assim, ano após ano, Márcia foi enterrando o sonho, camada por camada de desculpa racional. Até que o sonho ficou tão fundo que ela quase esqueceu que existia. Quase. Porque de vez em quando, geralmente de madrugada, quando não consegue dormir, Márcia abre a pasta escondida no computador. Portfólio não mexer. Lá dentro tem 43 arquivos, logos que ela criou por hobby, cartazes, ilustrações, identidades visuais completas de empresas que não existem. Alguns são bons, muito bons, profissionais, outros são experimentais, ousados, o tipo de coisa que ela nunca faria num trabalho real porque teria medo da rejeição. Márcia abre a pasta, olha os arquivos um por um
e sente algo estranho. Não é nostalgia, não é saudade, é dor. A dor de saber que aquilo podia ter sido sua vida, mas não é, e talvez nunca seja, porque há tantos anos ela pensa em pedir demissão. Tantos dias pensando a mesma coisa. Amanhã eu falo com o chefe, amanhã eu tomo coragem, amanhã eu decido. Mas amanhã vira depois de amanhã. E depois de amanhã vira semana que vem. E semana que vem vira mês que vem. E mês que vem vira ano que vem. E ano que vem vira nunca. Porque Márcia tem medo. Medo de largar o salário fixo e não dar certo. Medo de tentar e descobrir que não é tão boa quanto imagina. Medo de começar do zero. Medo de os outros pensarem que ela é louca. Medo de se arrepender. Medo de não se arrepender e perceber que desperdiçou 12 anos. Então ela fica presa, mas segura, infeliz, mas empregada, viva, mas não vivendo. Márcia mora sozinha há 6 anos. Antes morava com a mãe. Saiu tarde, ela sabe, mas tinha medo de morar sozinha. Medo da solidão. Medo de não saber cuidar de si mesma. Medo do silêncio. E quando finalmente saiu, descobriu que o medo era real. A solidão é real. O silêncio é pesado. Mas descobriu também que já se sentia sozinha morando com a mãe. Então, no fim, deu no mesmo. Só que agora ela tem que lavar a própria louça. Há 5 anos, Márcia conheceu Rafael. Festa de aniversário de uma amiga da faculdade que ela quase não via mais. Ela quase não foi. Tinha cansaço de desculpa. Mas foi. E lá estava Rafael. Cabelo levemente grisalho nas têmporas, óculos discretos, sorriso calmo, riso baixo. Eles ficaram conversando a noite inteira. Literatura, música, séries, bobagens, coisas sérias. Márcia não lembrava da última vez que tinha conversado de verdade com alguém, não superficialmente, mas de verdade. Ela contou coisas que não contava para ninguém. Ele também. E houve conexão real, palpável. No final da festa, ele deu o número. Disse, me chama, vamos tomar um café. Márcia disse, com certeza. E saiu de lá flutuando, mas nunca chamou. Passou 2 semanas olhando para o número salvo no celular, digitando mensagem, apagando, digitando de novo, apagando de novo. Oi, Rafael, tudo bem? Gostei muito de conversar com você outro dia. Topa um café? Apaga, muito direto. Parece desesperada. E aí, tudo certo? Aquela festa foi legal, né? Bora repetir a conversa num café? Apaga, muito informal. Parece que não tá levando a sério. Olá, Rafael. Gostaria de convidá-lo para um café, se você tiver disponibilidade. Apaga, muito formal. Parece pedido de reunião. E assim foi, dia após dia, semana após semana. Até que virou constrangimento. Já tinha passado tempo demais. Ia parecer estranho chamar agora. Então ela não chamou. E Rafael seguiu a vida. E Márcia ficou com o número salvo no celular e com a certeza de que tinha perdido algo importante. 3 anos depois ela viu no Instagram. Rafael tinha casado. Foto linda, terno, sorriso, uma mulher ao lado dele. Márcia deu parabéns pelos stories. Ele agradeceu com um emoji de coração. E ela fechou o Instagram e sentiu algo estranho. Não era ciúme, não era raiva, não era inveja, era vazio. O vazio de saber que ela teve chance e não tomou. O vazio de saber que ele teria dito sim e ela não perguntou. O vazio de saber que poderia ter sido diferente, mas não foi, porque ela teve medo. E o pior não era ter perdido Rafael especificamente. O pior era perceber o padrão, porque não foi só Rafael, foram todos. Todas as vezes que ela sentiu algo e não falou. Todas as vezes que quis se aproximar e recuou. Todas as vezes que preferiu a segurança da solidão ao risco da rejeição. E agora Márcia está sozinha. Não porque quer, mas porque teve medo de não estar. Márcia tem amigas. Pelo menos é o que ela diz. Tem o pessoal da faculdade, grupo de WhatsApp com 18 pessoas. Manda um meme, marca um encontro 2 vezes por ano. Metade não vai. Tem as colegas de trabalho. Almoçam juntas às vezes, falam de novela, de receita, de trânsito, de como o chefe é chato, risadas vazias. Tem a prima,
mais próxima, liga de vez em quando, sempre quer alguma coisa. Emprestar dinheiro, pegar algo emprestado, ajuda com computador. Mas amiga de verdade, do tipo que você liga às 3 da manhã quando tá mal, do tipo que você conta seus medos, do tipo que você pode ser vulnerável sem medo de julgamento, não tem. Porque Márcia tem medo de se abrir, medo de parecer fraca, medo de ser vulnerável, medo de dizer, gente, eu tô me sentindo sozinha, eu tô me sentindo perdida, eu não sei se tô vivendo certo, eu não sei se isso que eu chamo de vida é vida mesmo ou só sobrevivência disfarçada. Então ela finge que tá tudo bem, finge que tá de boa, finge que a vida dela é normal e satisfatória. E todas fingem junto, porque todo mundo tem medo de tirar a máscara. Então elas se encontram, bebem, riem, falam besteira e vão embora se sentindo exatamente iguais, sozinhas, mas acompanhadas da solidão disfarçada de companhia. Márcia tem um sonho antigo, desde os 21 anos, viajar sozinha, não viagem de grupo, não viagem organizada com roteiro fechado, não resort all-inclusive onde você não conhece nem a cidade que está visitando. Mas viajar sozinha, mochila nas costas, sem roteiro rígido, sem compromisso, sem hora para voltar. Descobrindo lugares, conhecendo gente, se perdendo, se achando, comendo comida que ela não consegue pronunciar o nome, dormindo em hostel com gente de 15 países diferentes, tendo conversas profundas com desconhecidos que ela nunca mais vai ver na vida. Márcia já pesquisou 27 vezes nos últimos 10 anos. Já viu passagem para a Argentina, para Chile, para Peru, para a Europa, para a Ásia. Já calculou quanto precisa juntar, quanto gasta por dia, quantos meses de salário precisa guardar. Já fez lista mental de lugares: Machu Picchu, Patagônia, Barcelona, Tóquio, Bangkok. Já imaginou a cena, ela sentada numa praça em Buenos Aires, ou num templo em Kyoto, ou numa praia em Bali, sozinha, mas livre. Mas nunca foi. Muitos anos pensando, 0 viagens, porque sempre tem uma desculpa. Não é o momento, trabalho tá puxado. Não juntei dinheiro suficiente ainda. Vou esperar as férias do ano que vem. Tá muito caro agora. Dólar alto. Pandemia, não dá. Pós-pandemia, ainda tá arriscado. Talvez quando eu tiver mais tempo. Talvez quando eu tiver companhia. Talvez quando eu me sentir pronta. Mas a verdade que Márcia não admite nem para si mesma, é que ela tem medo. Medo de viajar sozinha e se sentir mais solitária ainda. Medo de não conseguir se virar num país que não fala a língua. Medo de gastar dinheiro e se arrepender. Medo de voltar e perceber que a vida continuou igual e a viagem não mudou nada. Medo de descobrir que viajar sozinha não é tão incrível quanto ela imaginou. Medo de tirar a fantasia e ficar sem nem isso. Então ela adia. E adia. E adia. Ano que vem eu vou. Ano que vem vira daqui 2 anos. Daqui 2 anos vira quando juntar mais um pouco. Quando juntar mais um pouco vira quando o trabalho acalmar. Quando o trabalho acalmar vira quando aposentar. E quando aposentar vira nunca. Porque Márcia não sabe, mas nunca vai se sentir pronta. Nunca vai ter certeza, nunca vai ter todas as condições perfeitas alinhadas. E enquanto espera, a vida passa, os anos passam, e o sonho envelhece junto com ela, até virar só isso, um sonho. Algo que poderia ter sido, mas nunca foi. E então aconteceu algo. Pequeno, mas definitivo. Era uma terça-feira, dia comum, nada especial. Márcia acordou. 6h30, despertador tocando. Olhou para o teto e teve um pensamento. Não foi dramático, não teve trilha sonora de piano emocionante, não teve revelação mística, não teve luz divina, foi só um pensamento. Simples, óbvio, mas doloroso. Eu não fiz nada do que queria fazer. Tantos anos. E não tinha viajado sozinha, não tinha tentado ser designer profissionalmente, não tinha tido coragem de chamar Rafael, não tinha nenhum relacionamento real, não tinha amizade profunda, não tinha memória marcante dos últimos 10 anos. Só trabalho, casa, Netflix, dormir, repetir. E pela primeira vez,
Márcia sentiu algo além do medo. Sentiu urgência, porque o tempo estava passando e ela não estava mais nova. E se ela já estava no meio da vida ou além, metade já tinha passado. E ela não tinha feito nada, nada que importasse, nada que lembrasse, nada que fizesse diferença. Tinha sobrevivido, mas não tinha vivido. E Márcia percebeu algo que mudou tudo. O medo não estava protegendo ela, estava matando ela, devagar, silenciosamente, sem violência visível, mas matando. Matando sonhos, matando possibilidades, matando versões dela que podiam ter existido, mas nunca existiram. E se ela continuasse assim, ia morrer sem ter vivido, ia morrer segura, mas vazia, ia morrer sem cicatriz, mas também sem história. E pela primeira vez em muitos anos, Márcia ficou com mais medo de não fazer do que de fazer. A gente cresce achando que medo é proteção. Que medo é o corpo avisando, cuidado, perigo, não vai. E às vezes é, quando o perigo é real, quando o risco é físico, quando a ameaça é concreta. Se você está na beira de um penhasco, o medo te protege. Ele diz, afasta, você pode cair. Se um carro vem em alta velocidade, o medo te protege. Ele diz, sai da frente. Se tem um animal perigoso perto, o medo te protege. Ele diz, não provoca. Mas a maioria dos medos que você tem não são assim. A maioria dos seus medos não envolve morte iminente, não envolve perigo físico, não envolve ameaça real à sua sobrevivência. Você não tem medo de ser atacado por um leão. Você tem medo de ser rejeitado. Você não tem medo de cair de um penhasco. Você tem medo de errar. Você não tem medo de morrer. Você tem medo de decepcionar. Você tem medo de não ser suficiente. Você tem medo de tentar e falhar. Você tem medo de se expor e ser julgado. Você tem medo de mudar e se arrepender. E esses medos não te protegem, eles te paralisam. Porque o que acontece quando você não tenta por medo de errar? Você não erra, é verdade, mas também não acerta. Você fica no meio, neutro, invisível. O que acontece quando você não se abre por medo de ser rejeitado? Você não é rejeitado, mas também não é conhecido, não é amado, não é compreendido, não é visto. Você permanece seguro, mas sozinho. O que acontece quando você não começa por medo de não ser suficiente? Você não falha publicamente, mas também nunca descobre se seria suficiente. Você vive na dúvida permanente, e a dúvida é mais dolorosa que a resposta. Então o medo te protege de quê, exatamente? De nada, ele só te impede de viver. E aqui vai algo que ninguém fala. A maioria das coisas que você tem medo nunca acontecem. Nunca. Um estudo da Universidade de Cornell descobriu algo fascinante. Eles pediram para um grupo de pessoas anotar todas as preocupações que tinham durante um mês, tudo o que elas temiam que pudesse acontecer. No fim do mês, eles revisaram a lista e descobriram que 85% das coisas que as pessoas temiam nunca aconteceram. 85%. E das 15% que aconteceram, 79% das pessoas disseram que lidaram melhor do que imaginavam, que não foi tão terrível quanto esperavam. Ou seja, você passa a vida inteira com medo de coisas que provavelmente nunca vão acontecer. E se acontecerem, você provavelmente vai lidar melhor do que imagina. Mas enquanto isso, enquanto você evita o que tem medo, você também evita tudo que podia ter de bom. Porque a vida não te dá só o que você quer. A vida te dá o que você arrisca. E se você não arrisca nada por medo de perder, você não perde. Mas também não ganha. Você só fica onde está, parado, seguro, morto em vida. Então para de tratar o medo como guia. Ele não é. O medo é alarme falso na maioria das vezes. É sistema de segurança programado para a era das cavernas, tentando te proteger de perigos que não existem mais. O cérebro não sabe a diferença entre ser rejeitado numa conversa e ser atacado por um predador. Para ele, rejeição social ativa os mesmos circuitos de perigo. Então,
Você sente medo visceral de coisas que não vão te matar. E enquanto você obedece esse medo, você deixa de viver. Então reconhece o medo, sente ele, aceita que ele está lá, mas não obedece. Porque obedecer medo irracional é escolher prisão voluntária. E você não nasceu para viver preso. Márcia ainda mora no mesmo apartamento, ainda trabalha na mesma empresa, ainda tem a mesma rotina básica. Mas algo mudou, algo fundamental. 3 meses depois daquele pensamento no teto, daquele eu não fiz nada do que queria fazer, Márcia fez algo, pequeno, mas real. Ela abriu o portfólio que estava guardado havia anos, a pasta não mexer, os 43 arquivos que ela olhava só quando estava bêbada de arrependimento às 3 da manhã. E ao invés de olhar e fechar com culpa como sempre fazia, ela fez diferente. Ela selecionou 6 trabalhos, os melhores, os que ela tinha orgulho de verdade, e postou. Criou um perfil no Instagram, no Márcia Design, bio simples, designer gráfica freelas abertos. Postou os 6 trabalhos, sem explicação longa, sem história dramática, só os trabalhos. E deixou ali, sem expectativa, sem pressão, só para existir, só para dizer para o universo, eu existo e eu faço isso. Uma semana depois, uma mensagem de alguém que ela não conhecia, alguém que viu os trabalhos, gostou, pediu orçamento para um logo. Márcia quase não respondeu. O medo veio, forte, imediato. E se eu não der conta? E se eu cobrar errado? E se o resultado não for bom? E se eu decepcionar? Mas ela lembrou daquele pensamento. Eu não fiz nada do que queria fazer. E percebeu. Se ela não responder essa mensagem, daqui 1 ano ainda não terá feito nada. Então respondeu. Fez o orçamento. 3 meses para pensar no valor. Medo de cobrar muito. Medo de cobrar pouco. Medo de tudo. Mas mandou. A pessoa aceitou. Márcia fez o trabalho. Levou mais tempo do que esperava. Mudou tudo 3 vezes. Quase desistiu 2, mas entregou. E a pessoa amou. Pagou, agradeceu, disse que ia recomendar. E Márcia sentiu algo que não sentia há anos, orgulho. Não orgulho arrogante, orgulho simples, de ter feito, de ter tentado, de ter entregue. 2 meses depois, mais 4 trabalhos. Pequenos, nada que sustentasse vida, mas reais. 4 meses depois, Márcia tinha feito 18 freelas, ganhado R$ 5.200 no total. Em 4 meses, nas horas vagas. Não dava para largar o emprego fixo ainda, nem perto, mas dava para acreditar que talvez um dia pudesse dar. E mais importante que o dinheiro, Márcia tinha provado algo para si mesma. Ela podia, mesmo com medo, mesmo com dúvida, mesmo achando que não era boa o suficiente, ela podia. E essa descoberta mudou tudo, porque não era mais sobre se ela era capaz. Era sobre quando ela ia decidir fazer. 6 meses depois daquele pensamento no teto, Márcia fez outra coisa. Comprou passagem. Não para a viagem dos sonhos. Não para mochilão de 3 meses pela América Latina. Mas para um final de semana, sozinha, numa cidade a 4 horas de ônibus. Ela teve medo. Óbvio que teve. Medo de se sentir sozinha demais, medo de não saber o que fazer, medo de não gostar, medo de gastar dinheiro e se arrepender. Mas foi, porque percebeu que se não fosse agora, ia adiar mais tantos anos, e o sonho teria envelhecido junto com ela. Então foi. E sabe o que aconteceu? Ela se sentiu sozinha. Sim, em alguns momentos, especialmente no primeiro dia, mas também se sentiu livre. Livre para acordar sem hora, livre para caminhar sem destino, livre para comer sozinha num restaurante sem se sentir estranha, livre para sentar num parque e ficar ali, só observando, sem precisar explicar para ninguém. Ela percebeu que estar sozinha não era tão assustador quanto ela imaginava. Na verdade, tinha algo de bonito nisso, de necessário até. Márcia voltou para casa no domingo à noite. Cansada, mas diferente, porque ela tinha feito, mesmo com medo, mesmo sem companhia, mesmo sem ter tudo planejado, ela tinha feito.
Isso mudou a forma como ela via a si mesma, porque agora ela sabia, ela podia fazer coisas sozinha, podia decidir, podia tentar, não perfeitamente, não sem medo, mas podia. Márcia ainda tem medo. Toda vez que aceita um freela novo, ela tem medo de não dar conta. Toda vez que pensa em largar o emprego fixo, ela tem medo de se arrepender. Toda vez que planeja uma viagem maior, ela tem medo de não gostar, de não conseguir, de tudo dar errado. Mas agora, ela sabe algo que não sabia antes. O medo não define o resultado. A ação define. E ela pode agir apesar do medo. Não sem medo. Não vencendo o medo. Mas apesar dele. Isso mudou tudo. Porque Márcia entendeu algo profundo. Ela não vai viver para sempre. E enquanto ela tiver tempo, ela vai viver. Não perfeitamente, não sem erro, não sem medo, mas vai viver, de verdade. O medo nunca vai sumir completamente. Ele vai estar lá, toda vez que você tentar algo novo, toda vez que você arriscar, toda vez que você se expuser, toda vez que você decidir. E tudo bem, porque o medo não é o problema. O problema é obedecer o medo. O problema é deixar ele decidir por você. O problema é usar ele como desculpa para não viver. A vida acontece apesar do medo. Não quando o medo passa. Não quando você se sente seguro. Não quando você tem certeza. Mas apesar dele. Apesar da dúvida. Apesar da insegurança. Apesar do risco. E você tem duas opções. Você pode esperar se sentir pronto, esperar se sentir seguro, esperar se sentir corajoso, esperar as condições perfeitas, esperar o timing certo, esperar a aprovação dos outros e morrer esperando. Porque essas coisas não vêm, elas não chegam num dia específico, não batem na porta, não avisam. Ou você pode decidir agora, hoje, neste momento, que você vai viver apesar do medo, não sem medo, apesar dele, que você vai tentar mesmo sem garantia, que você vai começar mesmo sem estar pronto, que você vai arriscar mesmo com possibilidade de perder, porque você entendeu algo fundamental. O medo te rouba o hoje. Todos os dias, toda vez que você adia uma decisão por medo, você perde um dia. Toda vez que você evita uma conversa por medo, você perde uma chance. Toda vez que você escolhe segurança ao invés de vida, você perde um pedaço de você. E os dias somam, as chances somam, os pedaços somam. Até que um dia você olha para trás e percebe, você perdeu anos, não para doença, não para tragédia, não para força maior, mas para medo. Medo de errar, medo de tentar, medo de viver. E não tem volta, não tem replay, não tem segunda chance quando o tempo acabou. Então a pergunta não é se você tem medo. Você tem, sempre vai ter. A pergunta é, você vai deixar o medo decidir por você? Ou você vai decidir apesar dele? Você vai deixar o medo roubar mais um dia, mais uma semana, mais um ano, mais uma década? Ou você vai dizer chega, chega de esperar, chega de adiar, chega de viver em modo de espera, chega de sobreviver quando poderia estar vivendo. Porque você só tem uma vida, uma, e ela está passando, agora, enquanto você lê isso, enquanto você pensa, enquanto você hesita, ela está passando. E daqui a 120 anos, ninguém que você conhece vai estar vivo, nem você. Então vive. Enquanto pode, enquanto tem tempo, enquanto tem chance, vive apesar do medo, porque essa é a única forma de viver de verdade. Se esse vídeo te tocou de alguma forma, se você reconheceu o medo na sua vida, se você sentiu que está na hora de mudar, escreve aqui embaixo uma frase simples. Eu escolho viver. Só isso. 3 palavras, não precisa explicar, não precisa contar sua história, não precisa justificar, só escreve. Porque às vezes a gente precisa declarar em voz alta, ou em texto, para tornar real, para assumir compromisso, com a gente mesmo, na frente de todo mundo. Eu escolho viver. E se você conhece alguém que está preso no medo, alguém que está adiando a vida, alguém que está desperdiçando tempo esperando condições perfeitas, manda esse vídeo para a pessoa.
Porque às vezes a gente só precisa ouvir de alguém. Você pode, mesmo com medo, você pode. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho, porque a gente vai continuar trazendo conteúdo assim, profundo, sem enrolação. E vamos juntos aprender a viver apesar do medo, porque essa é a única forma de viver de verdade. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Agora vai, escolhe viver